João Evangelista de Faria, o jornalista João Rural, é um profundo conhecedor da gastronomia caipira. Há mais de 30 anos, sempre a bordo do seu Fusca 82 personalizado, João percorre toda a nossa região atrás de segredos culinários, receitas tradicionais e pratos inéditos. Tudo isso faz parte de sua pesquisa sobre a comida caipira, tema de sua vida desde que era criança. O nosso entrevistado de hoje no programa Gente em Destaque vai contar como começou a paixão pelo bom paladar e as viagens nesse mundo. Mas no bate-papo, João Rural vai falar também de suas raízes. Nascido em Paraibuna, em 3 de junho de 1951, o jornalista quis e conseguiu, ao longo do tempo, resgatar e valorizar a cultura caipira. O site www.tvchãocaipira.com.br, mantido e abastecido por ele, tem vídeos, receitas e livros sobre o assunto, muitos deles lançados pelo próprio João Rural. A gravação do programa foi no parque da cidade de Jacareí, e o jornalista e contador de histórias começa falando sobre a sua infância. Bom, seu João Rural, obrigado por ter vindo aqui a Jacareí, aceitado o nosso convite. Eu queria começar a entrevista falando sobre um pouquinho a sua infância em Paraibuna, dos seus pais. Como é que foi a sua infância em Paraibuna? Conta um pouquinho pra gente. A minha infância em Paraibuna, na realidade, começou na roça mesmo, né? Desde criança eu já enfrentava as coisas da roça, né? E lá eu comecei a questão das comidas, né? Meu pai trabalhava num posto de leite, então a gente já comia, bebia muito leite, fazia muita manteiga, muito bolo, né, em casa, requeijão, né, essas coisas todas. Quando a gente veio para a cidade, daí quando eu era um pouco mais garoto, eu tive um problema, uma doença na perna, né, e aí eu tive que praticamente ficar fora da roça. Meu pai plantava muito, né, fazia muito, e eu tive que ficar fora da roça e tive que ir para a cozinha, né, ajudar a cascar batatas, cortar cebola. Foi aí quando eu tomei gosto, né? E aí lá em Paraibuna, na época já, daí eu já comecei a vender as verduras do meu pai na cidade, né? Saía com o carrinho empurrando, né? Vender alface, vender couve, vender pepino, né? Então eu já comecei uma vida assim, tudo. Eu amanhecia às 5 horas da manhã lavando verdura e já com salzinho no bolso, comendo tomate, comendo não sei o que, tudo natural. Seus pais, eles são também da roça, né? São todos da roça, os dois da roça, né? Como é que foi essa educação que eles te deram? Conta um pouquinho como é que era esse cotidiano lá. Isso eles sempre falavam, né? Que a gente tinha que, uma coisa que a gente tinha que ter uma vida, né? Regrada pela comida, inclusive eles falavam isso, eles se preocupavam muito com isso. Então a gente foi da roça e eu me lembro assim, a gente não passava fome, né? Você comia tudo que tinha, né? Hoje a gente fala, né? Até coisa, por exemplo, então você comia até passarinho, né? Você matava, né? Porque tinha que comer, porque tinha carne, né? Essa coisa toda, né? Então a educação deles, né? E daí eles eram muito religiosos, né? Acabou educando a gente pela religião, né? Por tudo, a gente participava de grupos, né? Eu com 5 anos, eu ia com ele em reunião de vicentinos, por exemplo, né? Então eu me lembro muito bem disso, porque a gente chegava num armazém, ele comprava uma lata de sardinha, botava farinha de milho e dava pra gente comer, né? Então eu achava isso muito, muito emocionante, assim, né? E até hoje eu faço isso ainda às vezes, né? Pra lembrar. Quer dizer, plantava as coisas lá mesmo, comia, era ali mesmo, tudo ali. Plantava tudo ali, né? Tudo se plantava. Comprava-se muito pouca coisa, né? Entendeu? E ali você comia aquilo e vendia em Paraibuna e depois vendemos um pouco em São José dos Campos, né? Então você ia para São José na feira vender os produtos, né? E foi essa paixão pela comida, pela culinária, começa com seus pais? Começa exatamente. Começa aí porque a gente já mexia com os produtos, já mexia com isso tudo, né? Então você comia e a família, minha mãe, meu pai fazia a gente comer muita verdura, muito legume, né? Muitos matos até que eu falo hoje, né? Então eles faziam a gente comer isso, né? Então a gente acabou aprendendo isso tudo, né? E fala um pouquinho da sua mãe.
do primeiro doce de banana de Paraibuna. Paraibuna. Hoje tem uma história lá da banana, né? Tem o doce da bananinha de Paraibuna, que é muito famosa, né? E boa, né? E a gente começou nessa vila, perto da cidade, tinha um bananal, né? Minha mãe começou a fazer começou a fazer esse doce de banana e nós ia para a beira da estrada vender, né? Esse doce, né? Em pedaço grande, né? Isso já na década de 60 e pouco, mais ou menos, a gente ia vender isso, né? E o senhor também ia depois, ainda na época de criança, vender queijo na estrada? Era na mesma banca, tinha uma fábrica de queijo no bairro, né? A gente ajudava a fazer, inclusive, aprendi a fazer uns queijos, né? E daí saía e ia para a roça, entendeu? Ia para a estrada também, né? Vender, colocava banana normal, né? Doce de banana e o queijo para vender, né? E o senhor é filho único? Não, em casa somos 10 filhos. 10 filhos? São 10 irmãos, né? E quando meu pai morreu eu tinha 14 anos de idade. Aí fomos todo mundo trabalhar, né? Para poder viver, para poder comer, né? E como é que foi essa infância, assim, uma casa cheia de gente? Como é que foi pro senhor isso? Tinha que se virar para comida. Eu me lembro muito bem que a minha mãe tinha um matadouro perto de casa. Minha mãe saía às 5 horas da manhã, às vezes eu ia com ela, para pegar os miúdos de boi para comer, para a gente ter comida, né? Então pegava os buchos, coração, né? Essas coisas que o pessoal às vezes não comia muito naquela época, né? Pegava tudo, fazia tudo para nós comer. E eram pratos deliciosos para nós, né? Até hoje eu lembro isso, né? Que é uma coisa que salvou a gente, né? E ela ensinou muito também a gente a comer os matos que tem hoje, né? Então você tem muito mato, serraia, essas verduras que o pessoal hoje não dá muita importância, e isso era alimento rico, né? Pra gente, né? Porque a partir da morte do seu pai, cada um teve que se virar ali. Cada um teve que se virar. Aí a gente saiu, a gente já vendia, né? Daí meu pai já não estava mais plantando, né? Que isso já foi com 15 anos, né? Meu pai já não tinha mais a plantação, a gente teve que morar para a cidade, porque o lugar que a gente morava foi desapropriado para fazer uma vila lá da construção da represa. Daí a gente saiu para a cidade. Aí a primeira coisa que eu peguei na cidade para vender, né? Foi empadinha. Tinha um cara que fazia empadinha. Eu fui atrás dele para fazer a bandejinha de empadinha e sair pela cidade para vender, né? E daí, inclusive, agora, recentemente, eu resgatei essa receita, né? Como é que era, né? E era uma empada de massa de pastel, né? E tal, tudo. E saí para a cidade vender. Daí, um outro cara abriu uma barraca de pastel, eu já entrei na barraca e fui aprender pastel, né? Aí, na sequência, o dono de um armazém que tinha dentro do Mercadão, daí me contratou. Eu fui trabalhar com cereal, daí vender armazém. E doeu muito para o senhor ter que sair da roça e ir para a cidade? O senhor se acostumou rápido com outro ritmo? Sim, né? A gente teve que acostumar, né? Mas que doeu, né? E uma das coisas, por exemplo, quando a gente saiu da roça e foi para a cidade, e que meu pai um dia me pegou, né? E falou assim, vamos lá na prefeitura. Cheguei lá e falou assim, não, mas vamos pagar. Mas o senhor está pagando água para nós beber? Tem que pagar a água da casinha. Mas como assim? Tem um rio cheio de água lá. Lá na roça nós não pagava água para ninguém, entendeu? Mas agora tem que pagar água, tem que pagar. Tem que pagar todo mês, tem que pagar a taxinha de água da casinha que nós moramos, né? E aquilo não entrava na minha cabeça, eu não conseguia entender por que tinha água de graça no rio e tinha que pagar para você beber, né? Pô, então é coisa de infância, né? Mas você lembra disso, né? E na sua adolescência e a parte do trabalho que o senhor continuava fazendo, o senhor começou a trabalhar no cinema também? Sim, trabalhei muito tempo. Daí depois disso, da parte da coisa, eu entrei no cinema, né? Comecei a ajudar no cinema e tal, tudo, né? Até o famoso filme Cine Paradiso eu levei 10 anos para assistir porque eu não tinha coragem, né? Porque a história do rapazinho é mais ou menos a minha, né? Só não tinha namorada lá, mas o resto era tudo, né? Então eu costumo falar, até fogo na máquina pegou, né? Na época a gente brincava, né? Até isso com teve. Carvão, até isso teve. Depois eu ajudei a construir o cinema, né? Na época fiz trabalho de servente de pedreiro, né? Inclusive, né? Para ajudar, para depois voltar a trabalhar, né? Aí na sequência, depois eu entrei num bazar que tinha lá, o senhor me chamou, né? O seu Deia, né? Que ajudou muito daí a família, ele viu a situação, né? E eu fui trabalhar com ele. Nisso daí eu deslanchei, né? E o senhor lembra de filmes que o senhor assistia no cinema nessa época? Senhora, Mazzaropi era o que você mais esperava, né? Era o que você mais esperava. E daí assistia os filmes de faroeste, né? Eram os filmes que você adorava assistir, que podia assistir, né? E você trabalhava, às vezes, naquela época, era muito filme proibido, né? 18 anos, 16 anos, então não podia, né? Então, quer dizer, daí apareceu um filme com a Sofia Loren de biquíni, né? Aí a gente cortava os quadrinhos, entendeu? Botava naqueles monoclinhos, entendeu? E daí deixava a moçada ver na rua, porque não podia ver, né? Os menores não podiam ver, né? Eu me divertia com isso, né? Aí o cara que trabalhava comigo no cinema, João, mas tira um quadrinho só e emenda o filme, hein? Por isso eu tirava e emendava, né? O filme é igual os beijos do Cinema Paradiso, né? Então, é a mesma coisa, é aquilo lá. Eu fazia aquilo lá, né? Cortava um pedacinho, entendeu? E colocava. E a gente se divertia. Depois,
a gente começou a trabalhar daí na cidade com outra coisa, né? Daí eu entrei no bazar. Daí nessa sequência, daí eu entrei a vender jornal, né? Daí foi onde começou o outro lado meu, que daí eu acabei juntando. Jornalista. Jornalista, comunicação. Mas quando, nessa época do cinema, quando o senhor assistia os filmes do Mazzaropi, o senhor se enxergava na história? A gente enxergava, a gente via que era a vida nossa, né? Entendeu? Aliás, isso é uma questão do caipira, até que muita gente não sabe, que o caipira foi preconceituado pelo Monteiro Lobato. Então Monteiro Lobato fez o Jeca e todo mundo ficou com preconceito. E o Mazzaropi teve a grande sacada de botar um caipira inteligente. Daí os caipiras tudo adoravam, esperto, liso, ganhava todas, né? Saía por cima. Aí todos os caipiras iam pro cinema assistir o Mazzaropi. Né? Conta uma história lá em São Paulo, que ele lançava na Avenida de São João. E os caipiras estavam chegando em São Paulo, né? Na década de 50. Então ia todo mundo lavar a alma, né? Nossa, olha o cara, pá, entendeu, né? Então é bem isso. A sua família, ou o senhor especificamente, sofreu algum tipo de preconceito por ser da roça quando chegou na cidade grande, não? Que tipo, por exemplo... Era mais na roça. Em escola isso era normal, né? Todo moleque de roça de pé no chão, né? Porque a gente não ia de sapato, né? Na escola, não tinha. E ia de calça curta, né? Porque o pano não dava para fazer uma calça comprida, né? Cada um. Então comprava o pano e fazia 2 calças, né? Entendeu? E aí você ia, daí a molecada tudo falava, né? O caipira, não sei o quê, né? Mas isso na época fazia, mas a gente também às vezes não tinha muito ressentimento disso não, sabe? A gente achava até que era normal, né? A gente achava, é normal. E a primeira vez que o senhor usou o sapato? Olha, a primeira vez que eu usei sapato, cara, eu não me lembro muito bem não, mas era um sapato conga, sabe? Conguinho antigo, né? E aí que eu usei, né? Era um conga na realidade, que a gente vinha pra cidade, né? Lá, né? E igual todo mundo, você usava o sapato para ir na cidade. Você ia descalço, até perto da cidade. Aí lá tem umas regiões, tem lugar, todo lugar tem um ribeirão que chama lava-pés. Você parava, lavava o pé, o nosso era uma bica que tinha numa curva, lavava o pé, botava o sapatinho e chegava na cidade, entendeu? Então era assim que funcionava, não podia usar o sapato na roça. Então, só gastava muito. Só quando ia fazer alguma coisa extraordinária. E daí o senhor começou então a vender jornal, que o senhor estava falando, né? Isso, daí eu comecei na banca de jornal. A minha ida para a banca de jornal acabou acontecendo o seguinte, né? Eu acabei lendo muito. Aí comecei a gostar de ler e querer, né? Daí comecei a querer fazer fotografia, né? E trabalhei com disco, trabalhei com jornal, trabalhei com loteria esportiva na região. Daí em 73 eu resolvi, todos os irmãos já estavam trabalhando, né? Já dava para sustentar, eu resolvi ir para São Paulo e fazer o que eu queria, né? Daí eu queria ser fotógrafo, tudo, né? Comprei máquina fotográfica, queria estudar comunicação, queria ver mais coisa de comida, né? E acabei fazendo isso. Então fiquei 4 anos em São Paulo daí fazendo praticamente isso. Né? O senhor começou a ler por causa dos jornais que o senhor entregava? Isso, os jornais que eu entregava. Entregava jornal e ficava lendo jornal, né? Já aproveitava e lia, né? Aí depois passei por uma banca, tive uma banca, daí lia tudo. Desde como é que se diz? De pornografia até Confúcio, né? Jung, entendeu? Sócrates, lia o que parecia. Aí foi... O que parecia eu ia lendo, né? Aí eu fui me especializando e querendo fazer. Aí cheguei em São Paulo, fui fazer comunicação, na realidade, e fiz turismo, que é uma coisa que eu queria para juntar, né, a coisa com a combinação. Então virei a questão de turismo e comunicação e jornalismo, né? E o rural daí também juntou tudo e fiz uma coisa só, né? Nessa época, quando o senhor entra para estudar comunicação, já estava na sua cabeça a ideia de pesquisar culinária? Já. É uma pergunta de jornalista isso, sabia? Todo mundo que faz programa ou faz de comida ou de assunto, todo mundo tem essa pergunta. E essa pergunta é boa, entendeu? Para um cara que é pesquisador ou um chefe de cozinha da cidade, porque ele não conhece nada. Eu já conheço tudo.